Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vou dar um tempinho para o pessoal estar entrando, enquanto isso eu estou aqui, olhando nos outros canais. Vou dar início ao tema de hoje, que é identidade. Hoje eu vou falar sobre identidade. Identidade do quê, Dai? Que tipo de identidade você está se referindo, né? Que tipo de identidade eu estou me referindo? A minha identidade, a sua identidade, a nossa identidade. Afinal de contas, hoje eu vou falar sobre o processo que eu passei de transição capilar, eu vou falar sobre o processo de aceitação que eu tive, que eu pude observar durante esses anos de profissional, né, de especialização em cabelo cacheado que eu tenho. Eu pude observar o quanto as minhas clientes também passaram por esse momento de transição. Mas, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daiane Conrado, eu sou dermoterapeuta capilar, eu tenho especialização em cabelos cacheados e eu sou mentora de cabeleireiros. Gente, eu quero passar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu acredito que essa história ela seja relevante. Muitos de vocês podem se identificar, e quem se identificar é interessante estarem comentando aqui também. Deixa eu só... Eu estou tentando logar aqui, porque eu estou pelo computador, mas eu estou tentando logar aqui pelo celular também, para eu poder ver os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui, vou fazer só um teste. Estou ao vivo também aqui. Certo, consigo me ver. Tudo certo. Gente, por aqui tá tudo ok. Eu vou dar sequência nessa live. E hoje eu vou falar um pouco sobre identidade. Quando eu iniciei no meu processo de transição capilar, eu iniciei quando eu estava estudando a questão da especialização. Eu estava estudando as curvaturas. Eu estava na especialização estudando todas as curvaturas e estudando os danos que a química traz ao couro cabeludo. E nessa época eu também estava grávida, então eu já não podia mais estar fazendo uso de nenhuma química. E então, conforme eu ia me aprofundando no conhecimento, eu entendi que aquele monte, aquela quantidade de química que eu fazia, não estava fazendo bem à minha saúde. Então, eu resolvi parar de fazer a química, e foi o momento em que eu entrei em transição capilar. Então, assim, o momento em que eu dei a química a primeira vez e o momento em que eu decidi parar foi esse momento em que eu entrei em transição capilar. Então, para você que tem essa dúvida, que não sabe, quando é que eu estou em transição capilar, é o exato momento onde você decide não usar mais química. E quando eu entrei em transição capilar, e eu vou até aconselhar vocês, para quem está nesse processo de transição capilar, existem duas coisas que não pode ser feita, na verdade, três. Não pode dar química, né? Parece ser óbvio, mas vocês acreditem. Existem profissionais que chamam de... Vamos dar um pequeno relaxamento no cabelo, mas isso não é química. Eu vou fazer uma hidratação alisada. Gente, tudo isso é química, certo? A partir do momento que envolveu escova, que envolveu chapinha, você está
modificando a estrutura do seu fio. Então, quando você escutar, para perceber, porque o golpe está aí. Agora cai quem quer. Não caio mais nessa, certo? Química é química, ela vai mudar a estrutura do cabelo. E, Dai, mas existe formas de fazer? Existe. Não deixa de ser química, ele continua sendo química, ele vai prejudicar o seu couro cabeludo, ele vai prejudicar o seu organismo a longo prazo, enfim. Aí é uma outra live. Mas eu quero falar sobre identidade, né? O tema de hoje é esse. E quando eu entrei em transição capilar, eu comecei a lidar com duas texturas. Eu vou confessar para vocês que foi muito difícil. Lidar com duas texturas foi muito difícil. Gente, a raiz do meu cabelo era uma raiz mais fofa, indefinida, e a parte de baixo do meu cabelo era aquela parte estirada da química. Então, não foi fácil, sabe, você lidar com isso. E na época eu tinha várias ferramentas que eu podia estar utilizando, inclusive eu fazia muito a desintoxicação do meu bulbo capilar, e isso é muito importante na fase da transição capilar, é a fase onde você precisa nutrir, recuperar esse bulbo capilar. Eu, por exemplo, eu tive um problema que eu levo até hoje, que ele se chama scab hair. Scab hair é a indefinição da estrutura capilar. Então, o que acontece? A química, ela machucou tanto agrediu tanto o meu bulbo capilar, que todo o cabelo que nasce dali, ele nasce em deformidade. Existem pessoas que têm scab hair, é um processo até difícil de você identificar, né, o profissional, principalmente quando o profissional nem sabe o que é, e eu vejo muito isso dentro das minhas mentorias nos salões. Para você dar um diagnóstico de scab hair, você tem que fazer de 3 a 4 avaliações, você tem que estar testando aquele fio de várias maneiras, sem o uso de química, lembre-se. Enfim, eu tive scab hair, eu tenho scab hair, eu ainda tenho uma parte de deformação, que ela fica bem aqui nessa parte do meio para trás. Antigamente ela pegava daqui da frente, vinha até ali de trás, aqui na frente eu consegui recuperar e ficou só aqui um pedaço assim, atrás. Então, eu precisei estar fazendo a cicatrização desse couro cabeludo, a desintoxicação. Então, esse processo todo foi um processo muito difícil. Fora que eu não podia ficar com o meu cabelo sempre preso, né? Porque eu estaria prejudicando também o desenvolvimento desse cabelo. Então, eu aderi muito aos tic-tacs, a muito grampo de cabelo, tiara, tranças. Eu fazia muita trança boxeadora. Eu achava que ela combinava comigo. Só que eu tive um problema com a quantidade do alisamento. Essas minhas entradas, deixa eu mostrar aqui, essa aqui era a mais grave. Vocês podem ver que hoje ela é preenchida, ó. Hoje eu tenho cabelo nessa região, mas essa minha entrada, ela vinha até aqui, sem cabelo. Então, assim, imagine o quanto isso me machucava. E a trança boxeadora, ela pega, né, uma de cada lado e traz para cá. Então, eu ficava com aquele buraco, aquela fenda na cabeça. E isso tudo me agrediu, isso tudo me machucou. Então, assim, foi um processo muito difícil, mas eu estava decidida a não passar mais pelo uso da química, porque entre eu passar por um período que eu sabia que isso ia se resolver, eu sabia que isso ia passar, ou então eu continuar com o que eu estava, que era perdendo cabelo, tendo afinamento, estando refém de uma química todo mês, ou então a cada 2, 3 meses eu fazia química, e dependendo da profissional que fizesse, todo mês eu tinha que fazer. Eu não podia pegar chuva, não podia tomar banho de praia, e eu moro, né, num local que é o litoral, então, enfim, muitas privações. A química, ela me privou de muitas coisas, eu me tornei refém dela, e isso também doía. Então, das dores, eu escolhi naquele momento a pior. Passar pela transição capilar não é fácil.
E, sinceramente, se você está passando pela transição capilar, eu desejo profundamente que você busque um profissional que entenda sobre transição capilar, que entenda pelo que você está passando, que entenda pelo processo que ele precisa ter de tratamentos para o seu couro cabeludo, para o seu cabelo. E foi nesse momento que eu iniciei os estudos também da terapia capilar. Foi nesse momento que eu tive um primeiro contato sobre a terapia capilar. Então, eu me aprofundei nos óleos essenciais, eu me aprofundei nos óleos vegetais, e eu consegui não só em mim, mas também fazer nas minhas clientes muitos tratamentos referente aos óleos, né? Então, eu consegui proporcionar isso a elas. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui, pessoal. Então, foi esse. Esse foi o processo em que eu passei. E agora eu quero compartilhar com vocês o momento. Isso era o processo da transição capilar. Mas agora eu quero mostrar para vocês, muito mais do que falar, melhor é mostrar o processo do meu BC. Eita, mas que difícil. O que é o BC? O BC nada mais é do que o Big Shopping, que é o corte total da química. O momento em que eu decidi fazer o BC, o meu corte total da química, foi o momento em que eu me livrei de toda aquela parte alisada e fiquei somente com o meu cabelo. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem neste momento o meu BC. O meu Big Shopping foi um processo de... Tá vendo como meu cabelo ficou muito curto? Nossa, gente, eu não tava nada bem nesse momento. Vou colocar aqui novamente. Olha isso. Liberdade, recomeço. Olha a quantidade de cabelo que eu cortei. Esse foi o meu processo. Esse foi o processo do meu BC. Esse foi o momento em que eu fiz o corte total da minha química, eu tirei toda aquela química, eu tirei todo aquele processo de alisamento, tirei tudo. Eu confesso para vocês, eu chorei muito nesse dia. Nossa, eu chorei muito, muito, muito. Eu cortava o meu cabelo e eu chorava demais. Eu tinha o meu cabelo na cintura, para quem me conhece há mais tempo, meu cabelo era extremamente alisado, eu gostava dele extremamente lisinho, colado no rosto, e o meu cabelo era na cintura, porém com todos aqueles problemas que eu já havia comentado com vocês aqui, do afinamento de pontas, a falha, as fendas, né, que eu tinha dos dois lados, eu não tinha cabelo nessa região, então foi muito complicado. Mas não há dor que resista muito tempo, né? Principalmente quando a gente persevera, principalmente quando a gente tem um propósito, esse propósito ele é muito claro, que naquele momento foi o resgate da minha identidade. Eu não lembrava mais como era o meu cabelo real, como era o meu cabelo, a minha curvatura. Eu não lembrava, gente, eu não tinha essa memória na minha cabeça. E passar por isso foi de verdade resgatar a minha identidade, foi resgatar a Daiane que eu deixei lá atrás. Por que que eu deixei ela lá atrás? Sabe por quê, gente? Porque eu tentei me enquadrar num padrão de beleza que não era o meu padrão. Eu tentei me enquadrar no que as pessoas falavam que era bonito para mim, que ficava bonito em mim. E enquanto eu ouvia as pessoas, eu ia me moldando conforme elas falavam. Até que chegou um momento em que eu acreditei que aquilo era verdade, que aquilo era a minha verdade. E quando eu resolvi entrar no processo de transição capilar, quando eu resolvi fazer o meu Big Shopping, eu entendi
que ali eu estava resgatando não só a minha identidade, mas eu estava resgatando a minha origem, porque, querendo ou não, o meu vô, né, o pai da minha mãe, ele era um escravo, então ele veio da África, ele tinha suas origens muito fortes, né? A minha mãe tem essa origem muito forte, eu vou mostrar ela aqui para vocês também. E assim, eu tive o privilégio, eu tive a honra também, quando eu entrei na transição capilar, a minha mãe também tinha o cabelo alisado, porque lembra que eu falei do enquadramento social? Pois é, nós nos enquadramos naquela sociedade em que ditou que aquilo ali era o bom para nós, que ditou, que falou que aquilo ali era o correto para nós. E, na verdade, nunca foi o correto. Nunca foi nosso aquilo. E eu fiz também o Big Shopping da minha mãe, eu passei, eu vivenciei isso, né? Eu tenho a honra de ter feito. E eu quero mostrar para vocês que não há dor que sustente, não há dor que fique para sempre. E olha aqui, gente. Aqui estou eu. Resgatei minha identidade, resgatei a minha essência. Eu lembro que o dia que eu fiz essa foto me passou muita coisa na cabeça, sabe? Me veio muitas lembranças na cabeça, principalmente da minha infância, onde as pessoas falavam que o meu cabelo era de bombril, pediam emprestado para lavar a louça, onde eu era chamada de branca do cabelo ruim, porque a minha mãe e os meus irmãos, eles são negros, e eu sou a única branca, né? E porque eu puxei o meu pai, porém o meu cabelo é cacheado, cabelo ruim, branca do cabelo ruim, me empresta aqui esse bombril. Eram essas as nomenclaturas que eu escutava, né? Era isso que eu vivia na minha infância. Ah, esse cabelo é muito difícil. Esse cabelo dá muito trabalho. Foi isso que eu escutei a minha infância inteira, né? Muitas vezes a minha mãe, ela não sabia nem cuidar do dela, que dirá do meu cabelo. Então, eu recebi muito escovada na cabeça. Gente, por favor, eu não estou falando mal, né? A gente, eu entendo que a minha mãe, na época, com o entendimento que ela tinha, com as limitações que ela tinha, ela fez o melhor por mim, isso eu tenho certeza. E só que eu tomei muito escovada na cabeça, assim como ela também tomou muito escovada na cabeça. E quando eu comecei com os alisamentos, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, porque eu era muito nova, aquilo minava na minha cabeça, saía sangue muitas vezes eu queimaram, né, o meu couro cabeludo, não fui eu, queimaram o meu couro cabeludo, por conta do formol, que era muito forte. Eu passei por várias intoxicações por conta do formol, eu tinha que ficar com ventilador, eu acho que quem é mais antigo, quem passou dos 30, assim como eu, lembra que a gente ficava com um pano no rosto e o ventilador em cima, porque o cheiro do formol era terrível, e, enfim, esse foi um processo, e quando eu tirei essa foto, foi a primeira vez em que eu decidi, né? Eu gosto de dizer que eu gosto de controlar as coisas e eu gosto de controlar o meu cabelo, e principalmente o meu cabelo, eu gosto de controlar ele, eu não deixo ele ter muito frizz, e eu tenho um ressecamento e uma porosidade muito grande, então quando eu desmontei o meu cabelo todinho, eu armei ele, deixei ele bem volumoso, e eu tirei essa foto, e esse foi um processo muito legal, então foi uma libertação mesmo no dia que eu tirei essa foto, e eu vou mostrar outras para vocês. Aqui também foi um dia que eu acordei, e eu falei, uau, olha este cabelo. Gente, esse cabelo todo é meu. Então, esse é um processo lento, né? Esse é um processo muito lento que
eu vivenciei ele, eu respeitei cada etapa, eu respeitei cada momento desse processo, e eu brinquei com o meu cabelo, eu me dei a possibilidade de brincar com o meu cabelo. Aqui, olha, meu Deus do céu, é muito amor junto. Gente, essa aí é minha mãe, Maria das Graças, e a minha filha, os dois amores da minha vida. A minha mãe, eu tenho prazer, hoje eu quem cuido do cabelo dela, ninguém mais coloca a mão no cabelo dela, quem cuida do cabelo dela sou eu faço os cortes do cabelo dela, minha filha também. E olha que interessante, deixa eu contar algo sobre a minha filha. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu rezava, sério, eu e minha mãe, a gente rezava para que ela viesse com cabelo bom. E a gente falava, Senhor, faça com que ela venha com cabelo bom, não faça com que ela venha com cabelo ruim igual o nosso. Tem noção do quanto nós estávamos fora da nossa identidade, fora da nossa caixa, tentando nos apertar numa caixinha de sapato dos outros. Nossa, mãe, quando eu penso nisso, assim, eu falo, meu Deus, o conhecimento, ele liberta de uma maneira, assim, maravilhosa, né? E essa é a minha família e eu cuido delas hoje, eu cuido dessas moças lindas. São os meus filhos, o meu filho tem o cabelo ondulado, dele é um 2A para um 2B, ela tem um cabelo 2C, os dois têm o cabelo ondulado, são a razão do meu viver. Essa sou eu, toda desconstruída, tirando fotos com o meu cabelo sem estar tão organizado. Isso é importante. E a Scab Hair, pode ver, ó, que eu sempre faço alguns penteados, né? Coloco para trás, ou tiara. Então, assim, tem como a gente passar por isso também, sem estar sofrendo e se cobrando tanto, né? E eu falo isso, gente, porque eu me cobro demais. Vocês não têm noção do que é eu me cobrar. Mas agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas clientes, a transformação delas. Essa cliente, ela sempre teve o cabelo cacheado, ela nunca passou pelo processo do alisamento, porém ela nunca tinha encontrado alguém aqui em João Pessoa que realizasse esse corte do jeito que ela quisesse, né, que respeitasse, esse é o problema. Os salões tradicionais não respeitam nós cacheadas, essa é que é a grande verdade. Os salões tradicionais não respeitam nós cacheadas. Nós pedimos um corte, corta só um pouquinho, só alinha o corte e o cabelo vem parar aqui no rolo, na orelha ou aqui no queixo. Então, respeitar o que o cliente quer é sempre importante. E poder participar desse momento de transformação, de resgate da identidade, não só minha, mas o resgate da identidade de outra pessoa, gente, isso é incrível. Essa aqui é o amor da minha vida, ela é uma cliente que chegou para dar uma escova no salão onde eu trabalhava, na época que eu trabalhava dentro de um outro salão, a Gil, e nós nos tornamos, assim, amigas para a vida inteira. E Gil é maravilhosa, gente. Ela tem um cabelo espetacular, ela também passou pela transição capilar, ela também passou por esse momento de autorresgate de identidade e eu estive ali com ela o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, fazer parte desse resgate de outras pessoas foi muito incrível para mim, foi transformador, sabe? Quando eu convido os cabeleireiros, quando eu insisto para os cabeleireiros começarem a dominar essa técnica, começarem a pegar esse método, o método correto, o método certo, as técnicas certas, o jeito certo de fazer, gente, vocês vão entender que não é só sobre embelezamento, é sobre você transformar vidas, é sobre você fazer parte da vida de alguém. Tem noção do que hoje eu faço parte da vida dessa menina maravilhosa, sabe? E ela hoje está longe, ela não mora mais no estado de João Pessoa, da Paraíba, no estado da Paraíba.
ela mora em um outro estado, e mesmo assim eu continuo acompanhando ela, eu ajudo ela nas compras dos produtos. Então, você ter a honra de ter uma amizade dessa é incrível, gente, é simplesmente inesquecível. O corte, você entregar aquilo que o teu cliente pede, você saber fazer algo assim, sem acabar com o cabelo da cliente, sabe? É fundamental. Olha só a estrutura desse cacho. Esse cabelo também é um 3C, é um cabelo cacheado. Uma cliente também maravilhosa. E agora, eu quero colocar um relato que, assim, gente, esse relato ele é simplesmente impactou. Ele me impactou. Ele me trouxe assim uma reflexão muito profunda. E eu já dava, quando eu fiz esse atendimento, eu já tinha, enfim, já dava aula para cabeleireiros, já era mentora de cabeleireiros, mas esse depoimento pegou, porque é uma criança. E é uma criança muito nova, ela tem 7 anos, hoje tem 8, porque isso foi no ano passado. É uma criança que foi. Os pais foram enganados, estou dando um spoiler, porque eu não sei se o áudio vai sair tão bom, mas os pais foram enganados, em que o profissional falou que ia fazer uma hidratação para alinhar os fios, e alisaram o cabelo dela, fizeram um corte químico do cabelo dela. Sabe, um profissional que faz isso com uma criança não tem noção do quanto isso prejudica não somente a saúde, né, dessa criança, porque os pediatras, eles falam que criança abaixo de 12 anos não pode fazer uso da química, porque cai na corrente sanguínea. Para quem não sabe, sim, a química, ela entra na corrente sanguínea, porque a partir do momento que ela tem contato com o bulbo capilar, esse bulbo capilar, ele é irrigado, e ele é irrigado por veias, então ele cai, ele obstrui o bulbo, ele entra nessas veias e ele espalha na corrente sanguínea. Então, isso acontece. Ah, Dai, mas eu só aplico nos fios. E por que é que a cliente, então, sente coceira e ardência do couro cabeludo? Conhecimento liberta. Você entender isso, você saber sobre isso é importante. Sabe por quê? Nunca mais ninguém te engana, né? E para você, cabeleireiro, para você que é um profissional da área da beleza, entender esse processo, o início que eu falei de dor, o que eu passei na minha transição, o que as minhas clientes relatam, ainda é pior. Eu acho assim que o que eu passei não foi nem tão doloroso quanto o que as minhas clientes passam, sabe? O que elas relatam, gente, é cruel, chega a ser cruel. Eu já peguei uma cliente com queimadura de 2º grau no couro cabeludo, que eu fui muito honesta para ela. Ela entrou em transição capilar, ela ficou 2 meses comigo em tratamento de terapia capilar, desculpa, e eu falei para ela, eu não consigo garantir para você que eu vou conseguir reestruturar esse bulbo capilar, e graças a Deus eu consegui fazer a cura desse bulbo capilar dela, da estrutura da pele dela, mas ela teve uma queimadura de 2º grau. Então, assim, gente, são casos sérios. E eu vou colocar para vocês aqui agora o vídeo dessa minha mini cliente maravilhosa, e eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Aí a mulher perguntou pro meu pai se poderia fazer um alongamento no meu cabelo. Aí meu pai disse que podia. Aí eu cheguei em casa, minha mãe perguntou que cheiro de produto químico era. E depois, no outro dia, quando eu fui ver, meu cabelo tava pequeno em cima. Tinha aqui, né? Parte aqui, deu corte químico, né? Olha o corte químico que deram no cabelo dela. Vamos cuidar desse cabelinho hoje, de uma forma mais saudável? Então vamos.
Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu passo dentro do meu da clínica? Vocês conseguiram entender o que eu passo dentro da clínica? Gente, receber uma criança assim e relatando isso, ela teve corte químico, ela perdeu massa do cabelo. O cabelo dela agrediu de uma forma tão grande que ela teve uma queda abrupta do cabelo, essa queda se chama eflúvio telógeno. Foi bem aqui, ó, nessa região onde houve o corte químico, abriu-se uma fenda no cabelo dela, no couro cabeludo dela. Então, mais uma vez eu reforço, valorizamos a nossa identidade. Vamos valorizar a nossa identidade. Um cabelo cacheado, ele tem vida própria. Um cabelo cacheado, ele faz o que ele quer. Então, muitas vezes eu organizo meu cabelo de manhã, de tarde ele tá de um jeito, de noite, então, eu não quero nem saber como ele tá. Às vezes eu tenho que reorganizar de novo. Acontece. Como acontece que tem dias que eu fico com um day after de 3 dias, o meu cabelo, ele tem uma estrutura de volume que é só dele, e eu preciso entender isso. Então, assim, um conselho que eu dou para quem é cabeleireiro, busque conhecimento, busque estar atento. Vou até aproveitar, né, a deixa. Eu fiz um e-book onde eu falo sobre os cabelos cacheados, onde eu falo sobre todas as curvaturas, corte, tratamento, eu falo muita coisa, e ele é gratuito, gente, ele é gratuito, é só ir lá no link da minha bio, baixar ele, e vocês terão acesso a muita informação, a informação que eu venho buscando desde quando eu me formei, e testando e validando, e eu vi muita coisa que deu errado, como eu vi muita coisa que deu certo, como eu passei a criar um método próprio, uma técnica própria. Então, eu estou dando para você isso. Aproveita. Tá, Dai, mas eu não sou cabeleireiro. Baixa o e-book também. Tenha essa informação para você, para que nunca mais ninguém mexa no teu cabelo de forma errada. Entrem na comunidade, eu dou aula. Já estamos na 4ª aula, semana que vem nós teremos a 5ª aula. E para quem entrar na comunidade, tem um link onde eu dou acesso a vocês a essas aulas exclusivas. Ninguém mais tem essas aulas. Ninguém, não está, ela está no YouTube, mas ela está de forma privada, só para a comunidade, só a comunidade tem acesso, ela não está à venda, ela não está aqui no Instagram, ela não está em canto nenhum, ela só está lá, só para quem tem esse acesso, porque é uma comunidade, eu quero uma comunidade forte, sabe? Eu fiz uma comunidade para você que é cacheada, para você que é cabeleireiro, principalmente para você que é cabeleireiro, que está buscando se inovar no mercado de trabalho. Atualizem-se, gente. Atualize-se. Busque conhecimento. O que eu passei hoje para vocês foi um pouco da minha história. O que eu passei para vocês foi um pouco da história de algumas clientes minhas, da minha família. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar essa live com o que mais me emociona, que foi o meu Big Shop. O corte total da minha química, onde mudar dói, mas é preciso. E foi preciso. Fim de um ciclo, um novo recomeço, uma nova eu. De fato, foi uma nova eu. Hoje eu sou uma mulher transformada, não transformada só fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas financeiramente também, porque a especialização em cabelos cacheados me trouxe a oportunidade de trabalhar só com isso, me trouxe a oportunidade de eu fazer da minha profissão o meu sustento, de fazer da minha profissão o sustento da minha família. Então, para você que já é cabeleireiro, para você que já é salão, eu te convido a baixar o e-book,
o link está na bio. Baixem o e-book, ele está simplesmente maravilhoso, completinho para vocês. Vocês estarão dentro da comunidade também, onde vocês estarão recebendo aulas gratuitas, aulas exclusivas. E para você que não é cabeleireiro, não está nessa área da beleza, mas quer entender melhor sobre isso, esse convite também se estende a vocês. E eu desejo a vocês uma ótima noite, eu desejo a vocês um ótimo dia. E eu estou gostando desse negócio de fazer live, gente. Eu acho que eu vou estar aqui mais vezes com vocês. Fiquem com Deus. E até outro dia.